Olá! Às vésperas da eleição presidencial 2014, um acontecimento abalou os brasileiros. Morre o candidato a presidente, Eduardo Campos. O cenário era de disputa entre Dilma, Eduardo e Aécio. Mas um episódio põe fim nesta concorrência. O avião que Eduardo Campos estava caiu na cidade de Santos. Eduardo Henrique Acioli Campos, nascido em Recife, tinha 49 anos, era neto do ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes. Campos era formado em economia. Começou sua carreira política eleito como deputado estadual pelo PSB em 1990. Em 94, foi eleito deputado federal, reelegendo-se em 98 e 2002. Foi ministro de Ciência e Tecnologia entre 2004 e 2006. No mesmo ano, começou a governar Pernambuco e seguiu por 7 anos. Dia 13 de agosto de 2014, a política brasileira, a esposa e 5 filhos perderam Eduardo Campos. A venda de imóveis novos na cidade de São Paulo cresceu 20,4% em junho em relação a maio. Em comparação com o mesmo período do ano passado, quando houve a Copa do Mundo, que acabou derrubando as vendas, a alta chegou em 141,4%. E a previsão do tempo para essa sexta-feira é de sol com muitas nuvens. A máxima não passará dos 28 graus e a mínima 14 graus. E o MEC divulgou a lista dos candidatos pré-selecionados para o Fundo de Financiamento Estudantil. Os alunos precisam acessar o site do programa, que é fiesseleção.mec.gov.br, e concluir a inscrição para o contrato do financiamento até o dia 23 de agosto. E a jornalista Cristiane Correia, autora do best-seller Sonho Grande, esteve em Alphaville e nossa equipe conversou com ela em uma noite de autógrafos. Nesta semana, a autora do best-seller Sonho Grande esteve em Alphaville realizando uma palestra e dando autógrafos. Cristiane trocou sua carreira de jornalista de uma revista para se tornar uma escritora de livros. Resolvi sair de onde eu trabalhava, eu era jornalista numa grande revista brasileira. As pessoas me diziam que brasileiro não lê e que muito menos lê livros de negócios. E eu tinha a sensação de que as pessoas queriam ler histórias de grandes empreendedores, só que elas não estavam aí. Assim, a gente tinha muito livro de liderança e tal, mas contando relatos de grandes empreendedores brasileiros, elas eram raras ainda. Uma mulher com uma grande carreira profissional, autora de livro best-seller, sempre aprende com seus próprios livros. Eu escrevo sobre grandes empreendedores, né? Assim, eu não tenho nenhum grande empreendimento, mas eu acho que eu aprendo algumas coisas sobre a personalidade deles, que às vezes eu tento, sei lá, a minha moda reproduzir. Por exemplo, eles são pessoas muito persistentes, sempre pensam nas coisas a longo prazo. Por exemplo, o Jorge Paulo Lemann, por exemplo, é uma pessoa muito discreta. Então são coisas que eu tento reproduzir assim também na minha vida pessoal, entendeu? De ter metas, eu gosto muito de seguir um pouco essa filosofia deles. É lógico que para qualquer escritor é uma honra ter seu livro entre os mais vendidos. Mas para a Cristiane... Eu só queria contar uma grande história, né? Mas no fim, quer dizer, as pessoas gostaram disso e os 2 livros agora estão na lista de best-seller. Então, para mim é uma felicidade muito grande. Mas eu só continuo querendo contar boas histórias. Essa é a minha grande meta. Com muitos empresários, Cristiane escolheu contar a história do Abílio Diniz, pois para ela a vida dele parece um filme. É um personagem fascinante, porque a vida dele parece um filme, já teve de tudo, né? Já teve sequestro, teve briga com os irmãos dele anos atrás pelo controle do Pão de Açúcar, depois o Pão de Açúcar quase quebrou, ele conseguiu resgatar o Pão de Açúcar que estava quase mesmo à beira da falência, depois teve várias brigas com sócios, ele é um cara esportista, super disciplinado para alimentação, esporte e tal, então ele é um personagem muito rico. E é um cara que construiu uma empresa que começou como uma doceira do pai e quando ele vendeu o Pão de Açúcar, quando ele saiu do Pão de Açúcar, era uma companhia que faturava 60 bilhões de reais. Então é um negócio muito grande. É um cara conhecido no Brasil todo, então eu achava que era um bom personagem para um livro. O leitor sempre quer aprender com os grandes empresários.
no fundo todo mundo quer ser bem-sucedido também, né? Então você meio que gosta um pouco de se espelhar em quem fez coisas que deram certo. E até nos erros que eles cometeram, porque você aprende também muito com os erros que os outros cometeram. Então no caso do Abílio, por exemplo, que passou várias dificuldades na carreira, quer dizer, como esse cara que enfrentou tantas adversidades conseguiu levantar, né? E ele está com quase 80 anos hoje, trabalhando ainda como se fosse um jovenzinho, entendeu? Então eu acho que as pessoas gostam muito de aprender, assim, lições de empreendedorismo, de carreira, com essas pessoas que deram certo. E com esse sucesso todo, a escritora já tem um terceiro livro, que será lançado em 2017, contando a história do consultor de gestão Vicente Falcone. É o cara que leva eficiência para as empresas brasileiras, que eu acho que é uma coisa importante até para esse momento que o Brasil está vivendo. Então ele é o consultor, por exemplo, que ajudou o pessoal do 3G, o Jorge Paulo Lemann, o Marcel Telles e o Beto Sicupira, a levar eficiência para todas as empresas que eles constroem, né? E ele trabalha para outras grandes empresas brasileiras. Hoje a consultoria dele também atua fora do Brasil e eu acho que vai ser um livro muito legal, assim, de gestão mesmo, que qualquer um vai poder aprender como o seu negócio pode ser mais eficiente. E daqui a pouco, o Shopping Tamboré está com uma piscina de bolinhas gigante. Veja a agenda cultural para este final de semana. E Matheus Iório está na vice-liderança. Tudo isso no próximo bloco.